2h11, bastidores CNN de volta. Segundo a gente informou aqui em primeira mão, o relatório da Polícia Federal está em fase final de averiguação. Agora, daqui a pouquinho, nas próximas horas, esse relatório sobre o plano de golpe no país, o 8 de janeiro, será enviado ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Mas a nossa âncora, a Débora Bergamasco, antecipou um ponto importante. O relatório deve colocar que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento sobre o plano de assassinato de Moraes, Lula e também de Alckmin. E já tem repercussão também do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte, comentou hoje sobre o plano de golpe de Estado investigado pela Polícia Federal. Ele disse que a tentativa de atentar contra o Estado de Direito já tem que ser punida. A tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito, ela já é em si criminalizada, de modo que já é um crime consumado. Até porque quando se faz o atentado contra o Estado de Direito e ele se consuma, ele já não mais existe. Então é óbvio que o que se pune é a própria tentativa de atentar contra o Estado de Direito. Mas os fatos são extremamente graves, preocupantes. Nós precisamos ter aprendido com isso e acho que devemos reagir judicialmente, devemos reagir legislativamente, fazer as reformas necessárias para que episódios como esses não mais se repitam. Luísa Martins e Pedro Venceslau. Vou começar com a Luísa, que está no Supremo Tribunal Federal, onde acontece neste momento o depoimento de Mauro Cid a Alexandre de Moraes. Luísa, pelo tom de fala de Gilmar Mendes, que é o ministro decano da Corte, tem ascendência em praticamente todos os ministros, a tendência da Suprema Corte é fazer um julgamento rigoroso sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. É isso mesmo, Uribe, e até a gente pode ver que o próprio julgamento, a própria severidade, né, das penas que têm sido impostas nos julgamentos aos envolvidos no 8 de janeiro tem sido usada como um trunfo, uma espécie de trunfo aí do Supremo Tribunal Federal para evitar novos ataques aqui à Corte, né? A gente lembra que o 8 de janeiro houve também prejuízos bastante significativos aqui no Congresso Nacional, aqui atrás no Palácio do Planalto também, mas aqui esse prédio do Supremo Tribunal Federal foi de fato mais atingido justamente porque havia um alvo no Supremo Tribunal Federal por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e da sua base aliada, de seus apoiadores. Então, o rigor que o Supremo, com o que o Supremo julga, né, esses casos que envolvem uma possível tentativa de golpe, é considerado, sim, uma questão importante para evitar, de fato, novos ataques, que foi justamente o que disse ali o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, né, de que a resposta que o Supremo dá, a resposta contundente que o Supremo dá contra essas investidas, né, e essas tentativas de golpe, são aí uma espécie de garantia de que novos ataques não se repitam, né? E é claro, a gente falou aqui também mais cedo, o fato de o golpe, né, não ter se concretizado, não ter sido realmente levado até o fim, né, não houve o golpe de Estado, não houve de fato, como planejavam os militares, o assassinato das autoridades, né, do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, mas isso não significa que não há crime. Há uma leitura aqui, uma avaliação interna por parte dos ministros da Corte, né, de fontes aqui da cúpula do Poder Judiciário, de que o planejamento, né, houve, para além de uma mera ideia, houve de fato atos que foram executados como momentos prévios, digamos, à efetivação de um possível golpe. Então houve a compra de celulares, o monitoramento indevido de autoridades, houve até, como a gente trouxe ontem aqui no Bastidores, Uribe e Tainá, uma possível participação de agentes de inteligência, né, da chamada ABIN paralela, que funcionava ali como um esquema de espionagem ilegal por parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro contra opositores do seu governo. Então, há todo esse contexto que coloca aí uma impressão aqui nos ministros da Corte de que, embora o golpe não tenha sido concretizado de fato e o assassinato não tenha ocorrido, os assassinatos não tenham ocorrido, só a tentativa e esses atos executórios prévios já configurariam aí o crime de tentativa
tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é justamente o crime que tem sido aplicado aos envolvidos, né, no 8 de janeiro. E se os vândalos, digamos assim, que vieram do acampamento até aqui a Esplanada, invadiram os prédios dos Três Poderes, né, destruíram tudo, estão sendo penalizados com sentenças bastante altas, aí a gente vê até 17 anos de prisão para quem invadiu e depredou aqui os prédios, as sedes, né, dos Três Poderes aqui em Brasília. A expectativa é de que, por se tratarem de militares da alta patente, por se tratarem de militares que estavam articulando algo tão grave como não só um golpe de Estado, mas uma tentativa de matar, né, as altas autoridades da República, é esperado que essa penalização, de fato, seja ainda mais rigorosa, Uribe e Tainá. Até porque existem os crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio também é crime. E também tentativa de golpe de Estado. Não vai ter um crime de golpe de Estado, porque quando se faz o golpe de Estado, você impede com que as instituições funcionem normalmente. Então só pode existir uma tentativa de abolição do Estado democrático.